pessoal, a coisa é de dar indigestão. A coisa é de dar indigestão. Mas eu sou obrigado a continuar aqui a segunda parte aqui. Eu acho que não sei se eu já li, né? Porque já tem um tempinho já. Na verdade eu tô sem tempo, né? Por causa do serviço, mas como eu me prontifiquei a averiguar pelo menos esse artigo aí, já que ele se coloca tanto como um conhecedor do pensamento do Olavo de Carvalho e tal, duvido que tenha lido alguma coisa, né? Eu tô lendo, confesso que tô lendo aí o Maquiavel e a Confusão Demoníaca, e tô vendo também o Visões de Descartes, e comecei até a falar sobre Visões de Descartes, não terminei, e futuramente eu vou falar a respeito de Maquiavel. A respeito do Maquiavel, já de imediato, eu já digo que em alguns pontos eu discordo do Olavo, e eu discordo, eu vou discordar sempre, e algum mesmo gostando dele, né? E aí o problema maior é que eu também parcialmente gosto do Maquiavel, naquela máxima de sempre, né? De você ler e tentar absorver e fazer aquela peneira, né? E tentar absorver o que é bom. E como o estudo do Olavo está bem recente ainda, eu consegui pelo menos absorver alguma coisa do Maquiavel, mais pela insistência das leituras, e alguma coisa já meio que introduzi até no meu dia a dia, a questão dos diques, né? A questão do ser leão e ser raposa, a questão do 50%, né, da virtude, da busca pela virtude, e tantas outras coisas que ficaram assim de legado, a importância também não de romper com a palavra, mas principalmente de, digamos, manter a palavra quando é viável, né? Quando é a seu favor. Então, de certa forma, eu acredito que o Maquiavel ele foi bem sincero. Acho que quando ele fez aquele livro, e aí um dos erros da análise, pelo menos até agora que eu vi do Olavo, é que ele esqueceu que pelo menos o príncipe, né? Eu não li do Tito Livre, eu não li outros comentadores a respeito, mas ainda estou focando no príncipe. Comprei também o Anti-Maquiavel e tal, mas vamos falar aqui do tema aqui, que ele começa a segunda parte. Acredito que eu não tenha falado ainda no áudio não, porque parece que o artigo aqui ele é bem, acho que fosse curto, e como ele não é em páginas, né? Ele é aquele sistema de rolar, então eu estou bem longe do fim. Aí ele vai falar aqui que o Olavo, de fato, né, ele passou em 1960, teve contato com algumas pessoas, inclusive com o Rui Falcão, com o Zé Disseu também, e aí começa, abre aspas aqui, né, familiarizou-se, ainda que superficialmente, com a ampla biografia de algum modo ligada ao marxismo. Familiarizou-se, ainda que superficialmente, com uma ampla biografia superficial, de forma superficial. De onde ele tirou isso? Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe? Como é que dá para saber isso? Ele acompanha a mente do sujeito, né, para saber quantos livros que ele leu, o quanto que ele se aprofundou, né? Então, e também está relacionado com números ou absorção do conhecimento. Esse relativismo da esquerda, ele só serve para alguns casos, né? Nas décadas seguintes, abandonou o ativismo político, tornando-se líder e dirigente de agrupamentos que existiram à margem dos discursos e temas dominantes no debate público e acadêmico. Ele não fez isso não, meu filho. Ele, inclusive, ele mesmo diz, né, que ele ajudou lá alguns, e ele ainda foi um dos censores ainda, né, que indicava, ele protegeu algumas pessoas ali, e ele disse também que uma das coisas que fez com que ele, digamos, mudasse ele refletisse, né, é a canalice que rola no meio da esquerda, né, que quem convive, e é aquela grande máxima também, né, se você não foi esquerdista na juventude, você não tem coração. Esse espírito revolucionário, esse espírito... É engraçado que quando essas pessoas envolvidas com as revoltas aí de 60, 64 lá, né, especialmente 64, quando é pedido que eles expliquem, né, o envolvimento, por que eles se envolveram, a grande maioria não sabe por que se envolveu. Ele se envolveu porque era da moda, né? Então, né, igual corte de cabelo, né? Era bonito dizer que... inclusive hoje também com um país polarizado, é bonito dizer que é de esquerda, mesmo sabendo que os líderes de esquerda, os grandes, são os maiores tiranos do mundo, né? Nas margens aí tá, ele vai a sua maneira, né? Não dá para esperar grandes coisas, né? Até agora só encheu linguiça. Foi representante do movimento esotérico multirreligioso dirigido
mundialmente por Aristotle Nomkin, inspirado em René Guénon. Aí aqui já começa a parte de formação, né, que ele cita esse negócio como se fosse algum tipo de demérito, algum tipo de... como se as pessoas não se envolvessem, não se enganassem de certa forma. Né? Eu também comecei estudando livros religiosos, né, depois, antes de conhecer filosofia, e até acho interessante isso aí, mas essa questão espiritual aí, ela é muito, hoje em dia eu imagino o contrário, né? Imagino que essa parte espiritual, essa parte esotérica aí é mais pro final da vida, assim, sabe? Acho que na juventude não é bom não, porque perde muito tempo, né? E você não, digamos, não consegue... Ao mesmo tempo que você não consegue chegar a um lugar nenhum, dizer, não é algo palpável assim, e algo pouco funcional, a não ser aqueles que dedicam a vida, no caso de padres e pastores. Né? E aí vai, atuou na astrologia, menos como astrólogo prático, e mais como estudioso, professor, divulgador, polemista sobre o tema. Não é polemista sobre o tema não, meu querido. Ele também participou dos debates, né, com os nomes da época dele lá, e também fez alguns livros, né, escreveu algumas obras a respeito do tema. Então é sempre esse ataque baixo, né? Esse ataque rasteiro que na estilística tem o nome, né? Essa figura de linguagem que tanto serve para amenizar a verdade, né? Ou a verdade que o sujeito desconhece, ou a verdade que ele tenta, digamos, diminuir, né? É uma forma também um recurso de diminuir a pessoa. Isso, Alítodes também e tantos outros. Polemista, essa questão, né? Pejorativa polemista. Coordenou cursos de estudos de religiões comparadas em viés místico e metafísico. Em paralelo, atuava como jornalista, escrevendo artigos sobre cultura, arte, religião, jornais, revistas, atendendo Folhetim Jornal, São Paulo. Até aqui, né? Obrigado pela parte que me toca na história. Chegou para esculachar, né? Dizer que esculachou o Olavo, e até agora é só enchendo linguiça, falando algumas coisas, ou usando eufemismo, ou desconhecer, né? Ou aí fazendo comentários, digamos, relevantes, né? Só para deixar o artigo mais encorpado e mais extenso. Até agora nada. Aí, cara, já vai dar naquilo que a gente sempre espera da esquerda. Eles não pegam um livro específico, pega o livro que ele falou de Descartes, que ele conversa com Descartes, os dois se expõem enquanto ele está buscando o que é a verdade, se é possível extrair a verdade das coisas. O Descartes quer colocar tudo em dúvida, então se tudo está em dúvida, então quer dizer que nada é verdade, e aí enquanto um busca a verdade, o outro nega a verdade de tudo. Em vez de ele buscar lá também em Maquiavel para ver se Maquiavel é um criminoso político ou não, se ele tem culpa no cartório ou não, ou se ele escreveu aquele, pelo menos o príncipe ali, diretamente para o rei e não publicou, assim, digamos, não desejou que aquilo se tornasse universal, como se tornou, e até hoje, através dessa obra, ele é tido aí como um patriarca aí junto com Maurus aí, né, do movimento da política moderna, né? Então é muito engraçado, um livro que não foi intencionalmente, pelo menos até hoje eu sei, intencionalmente feito para divulgar a política, tenha se tornado político, e é lógico, é uma ferramenta também gigantesca, né? Você, mesmo que goste do autor, você criar uma polêmica para aparecer também na história, né? E na verdade, eu não estou fazendo aqui, eu não quero de forma alguma ofender ele pessoalmente, até porque eu estou usando apelido. Eu não estou fazendo aqui justamente o que ele faz com relação ao Olavo de Carvalho. Ele não comenta de nenhuma obra, então assim, como é que ele vai desmascarar o Olavo de Carvalho sem comentar as obras? Se eu quisesse desmascarar de fato, desmascarar ainda mais o Boca Torta, eu teria que ler a sua obra lá, aquela obra lá do marxismo, que eu não posso falar nem se é boa, nem se é ruim, porque eu não li, então a gente tem que partir desse princípio. E é engraçado que ele mesmo falou da formação dele, e eu tive o desprazer de ter que acompanhar, e se não me engano ele é formado em computação, não tem nada a ver com filosofia. Então como é que pode um não filósofo querer refutar um filósofo sem ter lido a sua obra e sem ter aí princípios da própria filosofia, né? Então, digamos, mesmo que você não tenha lido a obra de um sujeito, você tem aí um fundo aí, um arcabouço aí de pensadores que te ajudam a analisar de alguma forma assim o perfil, desde que não seja com eufemismos aí, porque com eufemismo é isso que eu estou fazendo aqui agora, sabe? Então o mais certo seria eu ter que pegar a sua obra e pontuar, pegar partes, destrinchar ela assim, para tentar localizar ali algum equívoco ou algo específico para poder apontar o dedo, sabe? Não para desqualificar nem nada, mas para dizer, ó,
esse sujeito está enganado aqui, ó, quando ele pensa isso, isso e aquilo. Para mim, esse enfrentamento só funciona nesse sentido, sabe? Qualquer coisa fora disso é isso que eu estou fazendo aqui agora, sabe? É poeira, sabe? É só passatempo e autopromoção, né? De certa forma, né? Ou seja, como ele é um cara chifrinho, pouco conhecido, pouco expressivo, né? E está no seu primeiro livro ainda, né? Se for comparar toda a obra do Olavo, ele vai e usa o sujeito para poder se autopromover, o que que a maioria da esquerda faz, sabe? Quando não é o corporativismo que esses canais aí que tem pouquíssimos vídeos aí, e vídeos totalmente relevantes assim, que mais são isso que eu acabei de falar agora, ataques e por conta de posição política, de A ou B do que informativos ou leituras, né? Eles pegam lá textos assim, eles nem se dão o trabalho de fazer o próprio texto, não digo assim, de ter do próprio artigo. Tem muita coisa aqui que não é minha, sabe? A grande maioria aqui que eu pego, principalmente essas informações das ações da Rússia historicamente aí, sabe? Pouquíssimas alterações e montagens eu fiz ali, sabe? De vez em quando eu pego algum tema assim e tento dar uma explanada assim do que vem na minha cabeça, mas aí sim pode dizer que alguma coisa ali pode ter saído de mim, mas a grande parte eu uso, assim, o filósofo, até ele poder, digamos assim, emancipar, ele tem que passar por usar, né, esses filósofos aí, e dizer quem está usando, né, que é o mais importante, né? Eu digo isso porque Maquiavel que disse isso, sabe? E não também roubar para si essas influências. Mas vamos voltar aqui no texto aqui, que vamos ver mais o que ele vai tentar ofender, de certa forma. É engraçado que ele esperou o velho partir dessa para melhor, para poder dizer alguma coisa, publicar lá no seu. É engraçado que ele quis fazer uma propaganda, né? Ele fez uma propaganda de si, não sei se vai ser candidato a alguma coisa, né? Lá no site não vou falar o nome lá, de um partido lá de esquerda, ou seja, se ele fosse mesmo um cara sincero, ele teria feito por conta própria, né? Então ele fez um partido porque de repente é para lacrar junto com a turma e tal. Mas vamos continuar. É de dar preguiça. Dá tanta preguiça que aí ele continua aqui, ó. Aí vamos abrir aspas aqui. O Olavo passou toda a sua vida a realizar polêmicas e a defender teses abstratas e incomuns, mas de grande impacto. Aprendeu a escrever, a discursar sobre temas os mais variados e abstratos de modo a conseguir se comunicar com um público não especializado. Como ele tem certeza assim, desse público não especializado, ele acha que não é especializado porque não é de esquerda. Ele, o Boca Torta, é especializado em filosofia para tentar, digamos, dizer algo a respeito do filósofo. É bem engraçado isso, né? Você já vai vendo a hipocrisia do sujeito. Eu andei pesquisando um pouco o Lattes do Boca Torta, eu vi que ele se formou em computação, né? Ciência da computação, depois ele fez mestrado em filosofia e acho que doutorado também em filosofia política. Bom, pelo menos eu estou sendo sincero, né? É o que consta, pelo menos no Lattes lá. Então, quer dizer, não é um leigo no assunto, apesar de ter feito essa parte aí, ter perdido, né, os fundamentos, né, por etapa dentro da academia, mas é um cara também bitolado, né? Quem faz esse tipo de filosofia, a gente coloca meio o pé atrás, assim, principalmente quando é federal, aí que a coisa fica feia. Mas é isso aí. O mais engraçado que a hipocrisia do pessoal da língua neutra, ao mesmo tempo que eles têm tudo neutro dentro para eles é relativismo e neutralidade. Quando vai falar de fazer um ataque, né, a pessoas que eles discordam politicamente, eles sempre tentam desmoralizar, pegando muito pelo aspecto da formação. Então, só para ele ficar um pouco mais feliz, talvez ele se alegre sabendo de alguns detalhes. Por exemplo, eu fiz levantei um tempo atrás algumas biografias assim com relação à formação e tudo. Algumas eu lembro. Por exemplo, Nietzsche eu sei que foi filólogo e músico, não tinha nada a ver com filosofia. Einstein também, dizem que ele era muito mal também em humanas no seu período no começo dos seus estudos aí. Paulo Coelho, ele mesmo disse que fez direito, mas não concluiu, mas parece que ele foi diretor teatral também, e coisa do tipo. Santos Dumont também é outro que sempre falaram que ele era péssimo nos estudos, mas ele era bom na prática. Machado de Assis, não preciso nem dizer, né? Nosso maior escritor, dizem que também era péssimo, não gostava muito de frequentar a sala de aula lá. Aí você tem Bill Gates, aí o
fui dar uma olhada lá. Dizem que abandonou também terceiro período de matemática. Steve Jobs aí também, todo mundo conhece aí. Dizem que ele gostava de caligrafia e só fez um semestre. E José Saramago, serralheiro, mecânico e funcionário público. Aí o cara vem falar que não, mas aí quando chega a vez do Olavo, não, tem que ser formado, então, ou seja, tem que ser hoje em dia, né, marxista, porque o que mais essas faculdades formam é pensadores aí do marxismo. Já há anos que as faculdades não têm formado nenhum filósofo autêntico. Outra curiosidade também foi quando eu vi o José de Alencar, né? José de Alencar, que já chegou à vice-presidência da República, assim como a Marina Silva, né? Dizem que foi alfabetizado pelos próprios pais, o José de Alencar, e depois ele montou um negócio e tal, mas acho que fez até primeiro ginasial, né, que era chamado na época lá. E se for pegar a lista, é gigantesca, não termina. Só tem o Henry Ford também, Bill Gates, que eu já falei, o próprio Silvio Santos também, que é um dialista, mas que também não tenha feito faculdade, e a lista é grande. Então, como eles se sentem incomodados, eles precisam de um título, né? Parece que o cara acabou de fazer um livrinho agora, sabe? E ele quer atacar por essa via e acaba saindo desmoralizado. Eu tenho uma entrevista com o Olavo pro Bial, dentro da ironia peculiar da esquerda, que o Bial fala que ele é filósofo sem formação, e aí pergunta o que ele atribui se autoproclama filósofo. Ele falou que as obras dele falam por ele, sabe? Então é um convite aí à leitura, né? Parece que o Boca Torta não teve esse capricho. Aí você pega o cara acusando o Olavo de não ter uma formação oficial acadêmica, mas aí você vai procurar no currículo Lattes da pessoa e você não vê grande coisa. Você vê mais o minimalismo, né? Que tá na moda da esquerda, a maioria desses esquerdistas aí, é minimalismo, é o ensino capenga, né? É a filosofia do caolho, né? Só sabe, aí se eu pegar aqui, for aprofundar aqui na palavra minimalismo, né? Acho que é o que mais define mesmo. A palavra minimalismo se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que percorreram diversos momentos do século XX. Preocuparam-se em fazer uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão. Movimentos minimalistas tiveram grande influência nas artes visuais, no design, na música e na própria tecnologia. O termo pode ser usado para descrever as peças aí vai citar algumas pessoas aqui, minimalismo no movimento da década de 1960, design minimalista, música minimalista, literatura minimalista, sabe? Minimalismo da linguística. A literatura minimalista é a característica pela economia de palavras, ou seja, o cara ele não sai do marxismo, sabe? Se for puxar aqui, você puxa o Capivara, você vai ver aqui, as formações, é sempre minimalista com relação à filosofia. Estudou o Capital como crítica metafísica, aí depois isso em 2019. Aí, deixa eu ver, vamos lá. Você puxa aqui 14 e 16, Marx e a história, o problema das particularidades nacionais. Então, Marx e a história universal, graduação interrompida em história, e por aí vai, ciência da computação aqui, 2013, 2007. Então assim, é um minimalista, sabe? É um minimalista, sabe? Sub-área aqui, grande área, ciências humanas, área da filosofia, se diz filósofo ainda. E sub-área, o Capital de Marx e suas implicações filosóficas. Então, tá na cara que é um minimalista, um cara que não sabe, que não tem conhecimento em nada que não seja, aqui produções biográficas. Produções, quando você vem aqui na produções biográficas, então, aí você vem aqui Marx e a China, problema da expansão do capitalismo, crítica marxista. Aí você vem aqui a história da gênese do capital, diferentes recepções dos estudos etnológicos de Marx e Engels na atualidade. Aí você vai aqui da população e do PIB, as classes sociais e o capital, os motivos de uma sociedade doente. Você vai as encruzilhadas do imperialismo e a situação da classe trabalhadora, trabalho explorado. Aí eu fico imaginando, será que mesmo que ele foi um trabalhador assim, daqueles bem chinfrim assim mesmo, do baixo clero, daquele do chão de fábrica mesmo? É uma pergunta, hein? Mais um pouquinho. Lógica marxista e com relação
as forças mundiais, o marxismo vivo, o papel da história no modo de exposição de O Capital de Marx. Aí vai sobre o Partido Leninista e a concepção do partido de Marx, marxismo vivo, sobre a possibilidade de uma revolução russa nos escritos de Marx, classes sociais em O Capital de Marx, centralidade proletária industrial, a conformação das classes sociais no Brasil, a questão da classe média, o papel da indústria e transformação da economia brasileira, fim da classe operária. Fim da classe operária? Pergunto. Outro trabalho aqui é Marx e a história, as particularidades nacionais e a universalidade da Revolução Socialista. Universalidade da Revolução Socialista. Nós somos uns caras paranoicos, uns caras que tem essa utopia como fundamento de vida, sabe? E aí vai. Concepção da natureza de Marx. Marxismo dialética, fascismo, de destra ou de sinistra, de esquerda ou de direita, fascismo, segunda parte, tal. Marx e la luta contra la opressione. Allora, strutture del proletariato industriale in ragione. Então só, mas aqui é italiano, tá? Tô viajando aqui. Coloque Internacional de Marx e Engels, Economia Política de Marx, entre particular e universal, a categoria das forças produtivas do prefácio, papapá, a história de Marx na luz das formações econômicas e pré-capitalistas, quer dizer, e vai, não vou ler todos aqui, né, porque de Marx aqui, ele parece que estudou bastante, se dedicou boa parte da sua vida aqui. Então, quer dizer, um cara capenga, se você for pegar, eu comecei a descobrir a leitura depois dos 36 anos, aí que loucura, hein, desligar as coisas do fogo ali. Mas eu comecei depois dos 36 anos, eu passei pelo folclore, estou passando pela política, estou passando pelo folclore, pelos mitos, pelas fábulas, pela literatura, e o cara só sabe pensar em Marx e só produz material marxista. E quer dizer, ainda se acha no direito de falar de filosofia. Então, é de dar pena. Eu acho que é apego, todo ele, né? Apego excessivo, né? Essa cachaça, né? Esse fanatismo, essa loucura, né? Essa paixão, essa paixão por Marx, assim, chega a ser quase é um fanático. É um fanático. Um cara que só produziu coisas a respeito de Marx é um fanático. Você pode ver que ele não sai daquele tema. Então, o cara tem uma biblioteca na casa dele, ele não tem uma biblioteca, ele tem coisas que dizem sobre Marx, sabe? Então eu só espero que ele tenha lido pelo menos os contratualistas, né? Os 6 fundamentais ou pelo menos os 12 contratualistas antes de encarar as obras de Marx, né? Porque senão essa fixação aí, essa obsessão, né? É uma ideia fixa, né? Monomania mesmo, é uma doença, uma fixação mesmo, sabe? Essa veneta, né? Chega a ser esquisito, né? Cara, como se fosse um vício, né? Tanto Marx como se fosse um cacuete, aquele negócio do cachorro atrás do próprio rabo, de falar na própria bolha, sabe? Não sai dali, né? Eu faço ideia. O cara aí fala, eu fiz o mestrado e tal, como se fosse uma coisa espantosa, né? Como se o tema fosse variar em algum sentido, né? Então eu estou tratando de um doutor. Então eu, menor aluno do Olavo, nunca fiz uma aula presencial, só essas aulas curtas, mesmo, fragmentos do Olavo, e agora esses dois livros que eu nem terminei de ler, e eu falando com um doutor, e até agora eu não achei nada de significante, assim, de verdadeiro na esculhambação que ele tenta fazer quando se refere ao Olavo, sabe? É de dar pena, sabe? Então, quer dizer, jogou fora o mestrado, né? Aí você imagina, o cara saiu da computação, já foi fazer o mestrado, ou seja, o beabá da filosofia mesmo ele não tem. Agora ele vai ter que escolher o que ele vai falar nesse mestrado, essa orientação que ele vai ter nesses 2 anos aí. E aí o cara resolve falar sobre Marx, ele só fala sobre Marx, ou seja, um cara que não é minimalista, um outro minimalista, eu havia dito, sabe? É um minimalista. Todos, posso correr isso de afirmar aqui que a maioria que se forma hoje em dia nas universidades públicas e particulares, porque não muda, né? São minimalistas.
Aí o cara lê um marxista que vai ser avaliado por outro marxista, porque nas faculdades hoje em dia, ai de você se quiser criar alguma coisa, só se for muito longe mesmo. Eu preferi falar sobre fábulas aí, sabe? Do que isso, se achar alguém com disposição de lidar com isso. A grande maioria quer fortalecer o exército lá, sabe? O contingente militante, sabe? Então você chega lá com o objetivo de fazer sobre Marx, você já é aprovado já de imediato. O cara não olha nem seu currículo, sabe? Não quer saber se você fala outro idioma, não quer saber nada. Ele vai na entrevista ele já vai te passar, vai falar de Marx, então tá comigo. Fechou então, mano, fechou, tá ligado? Nada melhor que a liberdade, nada melhor que a liberdade. Pelas próprias palavras do Olavo também, ele não deixou de fazer faculdade não, sabe? Se não me engano ele fez faculdade num lugar que não vou me recordo agora, mas pelo que ele disse, ele fez 3 anos de faculdade. Só não concluiu porque o Ladislau Fernandes, né, acho que foi o orientador dele, faleceu lá e era o único professor que ele, digamos, que ele podia contar assim, fora daquela esfera marxista, que eu devo imaginar bastante que aquilo não passou. Assim como eu mesmo, só tive um professor lá que prestava, um professor alemão, porque a história, ele tinha vivido na Alemanha e não estava dentro da polarização do Brasil, até porque eu acho que estrangeiro não pode se meter nessas questões políticas, assim, a não ser que seja naturalizado, alguma coisa assim no Brasil. Então, é o único que eu tirei foto, é o único que eu considero. O resto tudo não conseguem sair da bolha, assim. Não conseguem sair da bolha. Eu fiz uma matéria que possivelmente ele não fez, porque ele pulou a etapa, né, o boca torta, mas ele fala, só para que fique bem claro também, 2 informações. A primeira é referente ao Brasil. O que tem de documento referente ao ensino de filosofia no Brasil é da data de 1908, lá na faculdade de São Bento, lá, né? E depois com a missão francesa em 1940. Acredito que a 1908 ainda era positivista, né? Tinha acabado de passar pelo período aí ecletista, né? Quem estudou lá sabe, e depois na sequência positivista, sai desse período positivista aí para o período marxista. Então, quer dizer, na missão francesa de 1940 já deu início aí, se não me engano, na faculdade de Direito, numa missão, foi chamado de missão francesa, né? Onde a França enviou aí filósofos para iniciar o curso efetivo de filosofia no Brasil. Agora, o curioso vai além disso. Então, se você for pegar a questão de diploma de filosofia mesmo, vai datar da data de 1088, se não me engano, em Bolonha, né? Você tem a primeira universidade, assim. E aí, o primeiro diploma, eu não investiguei ainda não, só o primeiro diploma de filosofia, né? Considerando a primeira universidade em 1088, o primeiro diploma de filosofia eu ainda não pesquisei não. Mas então quer dizer que tudo antes então dessa primeira universidade, que teoricamente seria o primeiro diploma, né, oficial, né? Então tudo depois, então, tudo antes, quer dizer que tudo antes do século XI é descartável. É descartável. Nenhum filósofo prestou, não. Nada, sabe? Os pré-socráticos não prestaram, e nada antes que serviu anterior aí ao século XI não serviu. Não quer dizer que a filosofia não formou nenhum filósofo até a data do século XI. Esse é o raciocínio que o doutor que diz conhecer filosofia recomenda, né? E recomenda no pior nível, né? Que é o nível do desprezo e do descaso, né? Aí coloca aqui: se tivesse mantido nesse trilho, Olavo passaria em branco nas páginas de nossa história, de caráter fortemente. Agora começa: egocêntrico e cedendo por ampliar a influência intelectual. Meu filho, se você não sabe, ele sempre trabalhou com jornalismo, sabe? E sempre gostou de noticiar e viveu dos escritos, né? Ele sempre teve filhos também, sabe? Então precisaria de se manter na filosofia, né? Que é uma grande dificuldade até hoje. Né? Se fosse assim, os filósofos praticamente eles sobrevivem, né, hoje em dia, sabe? Se não fossem os livros, se não fosse a divulgação, principalmente da internet, e aí ele mapeia a divulgação do curso, o interesse, né, e também essa falta de representação, né? Uma coisa ele acertou aqui mesmo, no Brasil estava sem representação, porque era modismo, como é agora, ser de esquerda, né? Então, para ser de direita, precisaria de ser um cara de um culhão bem forte. Ele não foi egoísta, não, filho. Ele foi corajoso.
diferente, e sofreu as consequências por isso, e foi perseguido por isso, e teve seu comércio, seu ganha-pão impedido por essa, e foi ameaçado de morte várias vezes por isso, por essa coragem, essa egocêntrica, cedendo para ampliar sua influência intelectual para além dos grupos restritos que até então arrebanhavam. Olavo passou a atuar em um espaço deixado vazio no período posterior à ditadura militar. E é aí que a nossa história começa, personalidade, contudo, apta a desenhar o papel que desempenhou, já estava formada. Então, quer dizer, ele passou pelo comunismo, pelas revoltas lá de 64, e por um milagre não continuou, né? Porque era uma afronta não ser de esquerda, né? Então, mesmo sem saber, as pessoas eram, né? Como são hoje também. Então ele acha que isso, essa atitude aí de sair, de se reinventar, né? De crescer, de sair da caverna mais uma vez, né? Quantas cavernas a gente tem que sair durante a vida? Ele acha que isso daí é um demérito, E aí eu continuo seguindo nas próximas partes aí, porque eu não me estendei muito. Mas é isso aí, forte abraço.